atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, número 41 de 2025. Eu, João Boreço, André Reis, Edgartão e Gilberto Silva na parte técnica. Agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema O Campo e a Tempestade, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná. E em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro 3º de O Livro dos Espíritos, que trata das leis morais no capítulo de número 6, Lei de Destruição, no item de número 6, Duelo, questões 758 a 759A. No Momento Evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com o capítulo de número 19, intitulado Na Propaganda. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizando o livro de Valdo Franco Responde, volume 2, organizado por Cláudia Saegusa, nós estamos no capítulo que trata sobre desigualdades sociais, no item Desemprego. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. O nosso editorial do programa 41 de 2025 tem como título O Campo e a Tempestade, e foi extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná. Havia um homem simples que vivia num vilarejo e tirava seu sustento de um campo de trigo. Aquela plantação era mais que alimento, era seu orgulho, sua segurança, a representação visível do seu esforço. Certa noite, porém, uma tempestade inesperada varreu a região. O vento soprou com violência. A chuva caiu sem piedade. Pela manhã, o campo jazia destruído. Desolado,
O homem ajoelhou-se sobre a terra encharcada, olhando para os restos daquilo que um dia fora sua fonte de renda. E chorou amargamente. Olhou para o céu e clamou: Por que, Senhor? Por que me tirastes tudo? Um ancião do vilarejo, que lhe escutou os lamentos, se aproximou. Seus olhos traziam a serenidade dos que atravessaram muitas tempestades. Com voz mansa, disse-lhe: Você perdeu o que era visível, mas o que fazia esse campo crescer vinha do invisível. O calor do sol, a brisa do vento, a água da chuva, o cuidado diário. Sobretudo, a esperança. O agricultor permaneceu em silêncio, ouvindo com o coração. O campo, meu filho, pode renascer, mas talvez agora você o cultive com mais humildade, mais paciência, mais sabedoria e até de uma maneira mais eficiente. A dor pode ter arrancado suas ilusões, mas deixou raízes mais profundas. O tempo passou. Movido por um novo olhar sobre a vida, aquele homem replantou o seu campo. Porém, não era mais o mesmo. Buscou orientação, aprendeu novas formas de cuidar da terra, aceitou a ajuda de vizinhos e, com o esforço renovado, fez daquele campo o mais fértil que já possuíra. Afinal, não foi o mesmo homem que replantou, foi um homem renascido. Quantas vezes em nossas vidas nós vemos o que construímos ser levado por ventos que não controlamos? Pode ser uma perda, uma decepção, um desemprego, uma doença ou uma despedida inesperada. Nessas horas, a dor parece devastar tudo. É então que nasce a verdadeira força. Porque a dor destrói o que é passageiro, mas fortalece o que é duradouro. Há momentos em que os ventos da vida nos surpreendem e derrubam tudo o que julgávamos seguro e perenes. É quando se nos faz necessário buscar entendimento profundo sobre o porquê e para que nos chega o sofrimento. Necessitamos aprender que nenhuma experiência é perdida. As perdas mais duras permanecem como lições que o tempo revela com sabedoria no campo da nossa existência. Cabe-nos entender que a dor não vem por crueldade divina. Ao contrário, ela nos constitui ferramenta de lapidação, lição que fortalece. Cada desafio é oportunidade de crescimento. O sofrimento, quando compreendido, se transforma em semente de renovação. Cientes de que as tempestades não vêm para nos castigar ou maltratar, saberemos usá-las como caminhos para o próprio progresso. Haveremos de encontrar forças para o replantio, o refazimento, o retomar da jornada. Isso nos permitirá olhar para o campo devastado da vida e afirmar: eu não sou apenas o que perdi, eu sou o que posso plantar novamente. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. E prosseguindo com o nosso programa 41 de 2025, nós estamos no estudo do quadro Estudo do Livro dos Espíritos, livro 3º, As Leis Morais, no capítulo de número 6, Lei de Destruição, no item de número 6, Duelo.
Pergunta 758. Kardec perguntou: o duelo pode ser considerado como um assassínio por parte daquele que, conhecendo sua própria fraqueza, está quase certo de sucumbir? André. E os espíritos respondem a Kardec: é um suicídio. Felizmente, para nós já não existe mais esse tipo de duelo. Muito triste, que de qualquer forma trazia dores para ambos os lados. Mas hoje nós temos, ainda duelistas. Não tenho muito traquejo, muito conhecimento com as redes sociais, com a internet, mas a gente vê os comentários, que as armas agora, a língua, a escrita, então as pessoas comentam postagens alheias, criticando, acusando, deplorando, Então tem muitas situações aí tristes que derivam, dessa não aceitação do outro, Temos duelos de jogos digitais. Então, a pessoa é tão pressionada psiquicamente, mentalmente, que ela é obrigada a cometer um ato contra si mesma, ou se cortar, alguma coisa, porque perdeu um jogo, uma partida. São relatos que nos assustam, devido a fragilidades, fraqueza da pessoa, mas ela infelizmente se deixa dominar pelo outro. E o que a gente entende isso é que está faltando Jesus, é o afastamento de Deus. Então, se nós não nos educarmos na linha de Jesus, de amar a todos, sem nenhuma vírgula a mais, nós não amamos nem a nós mesmos, Desde lá no primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, primeiro nós precisamos nos amar. Uma pessoa que se corta, se machuca ou tira a própria vida, não gosta de si mesma, não se sente amada, não se sente um ser criado pelo amor divino, trabalhando o seu progresso e a sua evolução. Então, eu entendo, que o afastamento de Deus, de Jesus, que está cometendo essas atrocidades. Porque nós sabemos da doutrina espírita, dentro da questão da transição planetária, nós precisamos estar preparados para as perturbações que vão ocorrer. Nós precisamos estar centrados, amparados dentro dos ensinos de Jesus para suportarmos uma variedade de situações que vão acontecer. Jesus já nos preparou. No mundo tereis aflições. Ele afirmou que nós íamos ter aflições, mas tenha atento, ou seja, observe, acalme-se, mentalize aí, porque eu venci o mundo, então eu consegui, então vejam, mirem em mim, observem o que eu fiz, como eu demonstrei, como nós podemos vencer o mundo. Há muito ainda dentro dessa característica, e as pessoas acabam, infelizmente, cometendo esse ato tão triste, que vai trazer tanto arrependimento, um esforço muito grande para retornar de onde partiu aqui quando encarnado. A resposta é um suicídio. Infelizmente, se deixar abater por essas questões, a responsabilidade é nossa. Nós nos permitimos ser acometidos pelo orgulho, pelo egoísmo, pela ignorância do outro. É isso, João. Muito obrigado, André. Vamos à pergunta de... essa pergunta 758, ela tem um complemento, a pergunta 758A, e é a seguinte: e quando as probabilidades são iguais? É um assassínio ou um suicídio, Edgar? A resposta aqui apresentada pelos espíritos reveladores a Allan Kardec e a todos nós, ela sintetiza as consequências morais da questão elaborada. Eles responderão: é um e outro.
ou seja, tanto um assassínio quanto um suicídio. E Kardec faz um comentário aqui, amigos e amigas, que é bastante relevante e que não pode ser desprezado no estudo dessa questão 758A. Diz Allan Kardec em seus comentários: em todos os casos, mesmo naqueles em que as possibilidades são iguais, o duelista é culpável porque atenta friamente e com o propósito deliberado contra a vida do seu semelhante. Em segundo lugar, porque expõe a sua própria vida inutilmente e sem proveito para ninguém. Essa questão, o nosso amigo André Reis traz considerações bastante importantes sobre esse tema, que, aliás, eu quero ressaltar aqui, foi tema de estudo e elaboração das palestras da USE no mês de setembro de 2025. Nós nos debruçamos para tratar sobre esse tema, sobretudo procurando contextualizá-lo às circunstâncias do momento, evidentemente. Por que contextualizá-lo? Essas cogitações trazidas pelos espíritos são tão relevantes porque, vejamos, e aqui é um dado que eu quero trazer, para provocá-los um aprofundamento de estudo e reflexão sobre o tema. Nesse capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, há 7 instruções dos Espíritos, 7 mensagens escritas pelos Espíritos sobre os temas que lá são, nesse capítulo 12, são desenvolvidos. Vejamos, uma mensagem trata sobre a vingança, outra mensagem trata sobre o ódio e 5 mensagens tratam sobre o duelo. Ora, essas mensagens foram escritas em meados do século XIX, quando o duelo já estava em decadência. E a reflexão que eu proponho aos amigos e às amigas que nos assistem e nos veem é por que os espíritos se debruçariam em torno do desenvolvimento desse tema em 5 mensagens, propriamente falando sobre o duelo. O André Reis acabou de apresentar um problema atualíssimo, que são os conflitos gerados por discussões e divergências nas redes sociais, por exemplo. Ora, devemos ressaltar aqui, retomando o questionamento kardeciano aos espíritos, que os duelos são, e aqui eu digo são, não porque eles eram, mas eles são ainda, né? Promovidos por conflitos onde essencialmente há uma ofensa à honra, um melindre, um orgulho ferido, onde os chamados duelistas se confrontam para que eles, nessa solução violenta e belicosa, um se destaque, no caso passado, sobrevivendo, enquanto o outro sobrevivendo ou ainda ficando ferido, quando um outro sucumbe ao duelo, ao conflito, nesse caso, vindo a falecer. Considerando o duelo antigo, evidentemente, não é? Ora, nessas duas partes, porque o duelo é sempre formado por 2 partes essenciais e duelistas, e todo um conjunto, vamos dizer assim, de assessoria que fica ali paralelamente aos duelistas, assistindo-os em eventuais demandas. Então nós vemos entre estas 2 partes, um que mata e outro que morre, em tese. Porque às vezes os 2 sucumbem, né? Os 2 vêm a falecer. Um que mata e outro que morre. O que mata age deliberadamente, por isso mesmo o seu objetivo é doloso. O objetivo de ambos, das 2 partes, é matar o seu oponente.
seja defendendo a honra ou defendendo a si mesmo. O outro, por conseguinte, é claro, acaba falecendo deliberadamente, portanto, pode ser considerado um suicida. Não há aqui, amigos e amigas, circunstâncias que possam, talvez, atenuar em termos da rotulagem de assassinato ou suicídio entre essas duas partes. Mais uma vez, se hoje não apresentamos os resquícios bárbaros dos duelos do século XIX, XVIII, XVII, especialmente, nós indiscutivelmente continuamos em guerras, em conflitos, em movimentações para que nos destaquemos, para que sobrevivamos, para que sejamos assim como que fortalecidos nas nossas próprias crenças, nas próprias opiniões, nas nossas próprias posições diante das circunstâncias. Isso vale nos conflitos encontrados nas redes sociais, isso vale nos duelos conflituosos encontrados no trânsito, isso vale nos duelos identificados dentro dos grupos familiares, também nos duelos facilmente observados nos ambientes corporativos. Então vejamos que nós continuamos promotores dos conflitos quando não perdoamos, quando dificultamos, às vezes, a opinião do outro, procurando impor a nossa, quando, por exemplo, puxamos o tapete de um colega de trabalho para que ele não seja promovido em nosso lugar e assim por diante. Os conflitos existem, as brigas, as discussões, os duelos continuam existindo, daí, portanto, eu ressalto e termino por aqui, amigos e amigas, a relevância e a importância dos amigos espirituais desenvolverem profundamente esse tema, dentro do capítulo 12, especialmente, do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos. João Boreço, André Reis, obrigado, amigos e amigas. Obrigado, Degar. Voltaremos ao nosso estudo após um breve intervalo. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Uma campanha da USE Ribeirão. Saiba mais em www.userp.org.br. Verdade e Luz. Voltamos com o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Nesse programa 41 de 2025, nós estamos hoje estudando o livro terceiro, A Leis Morais, no capítulo de número 6, Lei de Destruição, item 6, Duelo. Vamos à pergunta 759. Qual o valor do que se chama o ponto de honra em matéria de duelo, André? Os espíritos respondem: o do orgulho e da vaidade, duas chagas da humanidade. Ponto de honra aqui é a nossa própria imperfeição, e é o que deveríamos duelar, né? Contra as nossas próprias imperfeições.
mas nós sabemos que há a justiça divina e a justiça dos homens, né? Os homens ainda com a necessidade muito premente da aparência, do culto exterior, à matéria, ao material, ao corporal, ao poder econômico, ao político, ao poder bélico, né? Se mostrar melhor, maior, mais forte do que o outro, né? Esse valor excessivo aos bens transitórios e um total esquecimento daquilo que engrandece a alma, né? O desenvolvimento do espírito. Muitos não acreditam na vida futura, muitos não acreditam na reencarnação. Tudo bem, vão pagar para ver e virão. Qual que é o problema? Não há problema algum, né? Eu posso não acreditar, mas que o fato é, existe, existe, né? Eu posso não acreditar na morte, mas que ela vai acontecer, vai. Quando? Um dia. Não sabemos, né? Nós vamos colher as consequências daquilo que nós, né, fizemos, das oportunidades que tivemos, que Deus nos concedeu, e nós vamos ter, né, a responsabilidade dos nossos atos. Então, onde está a lei de amor? Né? Como eu falei na resposta anterior. Onde está quando na questão 886, que a gente chama, né, de BIP, benevolência para com o próximo, indulgência, né, e perdão, onde está? Né? Onde estamos usando isso? Como o Edgar falou, eu no trânsito, onde eu estou usando isso? Na hora que eu levo uma fechada, na hora que alguém cruza o sinal vermelho, na hora que alguém joga o carro em cima da gente, eu estou usando? Eu estou trabalhando e desenvolvendo isso? Então, e o que é honra, na verdade? A honra, para mim, pode ser diferente para você. O que seria ponto de honra para Cristo? A honestidade, o perdão, a caridade, como ele nos ensinou, já que fora da caridade não há salvação. Então, novamente, há um distanciamento muito grande de Deus, de Jesus, trazendo um apego excessivo ainda às questões transitórias da vida, esquecendo que somos espíritos imortais, que estamos aqui em processo de burilamento, de desenvolvimento, que precisamos nos aproximar de Jesus, dos seus ensinamentos, para conquistarmos não a outro, não um lugar, mas conquistarmos a nós mesmos. O bem que devemos realizar, da satisfação de fazer algo em proveito de quem quer que seja, de ter essa consciência que é isso que nos vai encaminhar melhormente durante a próxima jornada no plano espiritual. A questão do ponto de honra é uma questão da nossa ignorância, da ignorância da humanidade. Ainda, como o Edgar falou, são resquícios, né, da nossa animalidade que permanece e que está levando muito tempo para se desbastar, se desgastar e nós aceitarmos o outro como o outro é, né? E seguirmos a nossa jornada de acordo com as nossas consciências, de acordo com as nossas pretensões. Muito obrigado, André. Essa pergunta também, né, ela tem um complemento. Pergunta 759A. Mas não há casos em que a honra está verdadeiramente empenhada e a recusa seria uma covardia, Edgar? A essa questão, os espíritos respondem da seguinte forma: isso depende dos costumes e dos usos. Cada país e cada século tem a respeito uma maneira diferente de ver. Quando os homens forem melhores e moralmente mais adiantados, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando ou se fazendo matar que se repara uma falta. A esta resposta dos amigos espirituais, Allan Kardec traz a seguinte anotação: há mais grandeza e verdadeira honra em se reconhecer culpado quando se erra ou em perdoar quando se tem razão, e em todos os casos, em não se dar importância aos insultos que não podem atingir-nos. Observações também bastante importantes e relevantes sobre esse tema,
E eu quero trazer para a reflexão dos amigos e amigas o seguinte: o Código Penal brasileiro, ele é de 1940. E esse Código Penal brasileiro continua em vigor. O artigo 25 desse Código Penal de 1940, ainda em vigor, vai ressaltar uma figura jurídica plenamente utilizada, não mais atualmente, que se trata da legítima defesa da honra. Essa figura jurídica se trata de uma justificativa utilizada em determinados crimes e situações para atenuar ou absolver aquele culpado em relação à justificativa de que o crime foi cometido em função de uma ofensa à honra. Felizmente, contudo, em 2023, portanto, amigos e amigas, há 2 anos atrás, o Supremo Tribunal Federal considerou esse artigo 25, que trata da legítima defesa da honra, como inconstitucional. Hoje, portanto, ninguém mais pode, durante o cometimento de crimes, ninguém mais pode justificá-los ou procurar atenuá-los de alguma sorte com essa justificativa de legítima defesa da honra. Vejamos que é uma coisa recentíssima, sobretudo no nosso país, é claro. E a resposta dos espíritos reveladores aqui traz exatamente essas considerações. Ora, em se tratar sobre a honra, quando está verdadeiramente empenhada, quando de fato houve uma ofensa à honra, e recusar a eventual defesa ou ainda a eventual vingança, digamos assim, ou ainda o eventual revide, seria uma covardia. Os espíritos vão dizer, bom, depende dos costumes e dos usos. Aqui no Brasil, portanto, até poucos anos atrás, isso fazia parte, inclusive, do Código Penal. Portanto, era lei. Felizmente, nós vamos, com o tempo, abdicando dessas anomalias legalistas, digamos assim, para que haja, aos poucos, o uso de uma outra lei. Nesse caso, a lei de justiça, amor e caridade, que aos poucos os homens vão conhecendo e vão desenvolvendo e vão aperfeiçoando. Recentemente, apenas para deixar aqui um relato, recentemente, semana passada, várias reportagens do noticiário brasileiro indicava um ato de feminicídio, onde o companheiro mata a companheira, alegando legítima defesa da honra por conta de uma suposta traição. Vejamos, amigos, como isso ainda está presente, sobretudo intrinsecamente presente no machismo brasileiro. Então se trata de considerações muito importantes que nós queremos trazer. Porque, vejamos, mais uma vez eu ressalto, nós continuamos em conflitos dentro dos lares, duelando entre os nossos lares, onde a voz e a palavra final é do mais forte. Nesse caso, muitas vezes, não é quem usa uma arma, mas quem usa a força de imposições, sejam elas de gênero, sejam elas de violência, verbais ou físicas, ou sejam elas de quaisquer outros tipos de intimidação. É justo, portanto, refletirmos sobre esse tema absolutamente atual, para que nós sejamos aqueles a empunhar a bandeira da paz, da compreensão, da tolerância e do respeito às divergências. João Boreço, André Reis, amigos e amigas. Muito obrigado ao André
e ao Edgar pelos comentários desse nosso quadro. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Prosseguindo o nosso programa 41, de 2025, Momento Evangélico. Momento Evangélico, nós estudamos o livro O Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós trazemos para vocês a lição 19, que tem como título Na Propaganda. Caminho, Verdade e Vida, é de Emmanuel, psicografia do nosso Chico. E todas as lições desse livro, elas vêm precedidas de uma citação. Essa é de Jesus, está em Lucas capítulo 17, versículo 23, e diz assim: E dir-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vades nem os sigais. As exortações do Mestre aos discípulos são muito precisas para provocarem qualquer incerteza ou indecisão. Quando tantas expressões sectárias requisitam o Cristo para os seus desmandos intelectuais, é justo que os aprendizes novos, na luz do Consolador, meditem a elevada significação deste versículo de Lucas. Na propaganda genuinamente cristã, não basta dizer onde está o Senhor. Indispensável é mostrá-lo na própria exemplificação. Muitos percorrem templos e altares procurando Jesus. Mudar de crença religiosa pode ser modificação de caminho, mas pode ser também continuidade de perturbação. Torna-se necessário encontrar o Cristo no santuário interior. Cristianizar a vida não é imprimir-lhe novas feições exteriores. É reformá-la para o bem no âmbito particular. Os que afirmam apenas na forma verbal que o Mestre se encontra aqui ou ali, arcam com profundas responsabilidades. A preocupação de proselitismo é sempre perigosa para os que se seduzem com as belezas sonoras da palavra, sem exemplos edificantes. O discípulo sincero sabe que dizer é fácil, mas que é difícil revelar os propósitos do Senhor na existência própria. É imprescindível fazer o bem antes de ensiná-lo ao outrem, porque Jesus recomendou: ninguém seguisse os pregoeiros que somente dissesse onde poderiam encontrar o Filho de Deus. Queridos irmãos que estão conosco aí nos assistindo, ouvindo na web rádio, Edgar, a sua opinião sobre a nossa lição de hoje? Mais uma vez, Emmanuel traz suas reflexões com advertências e afirmações das mais valiosas. Há uma passagem que finaliza o Evangelho de Marcos, lá no capítulo 16, que trata da materialização de Jesus depois da sua crucificação e morte, evidentemente. Era uma aparição que Jesus fez, a sua última aparição, segundo, é claro, a anotação de Marcos. E ele lá diz o seguinte, que Jesus se materializa. A princípio, os amigos não creem que ele está lá, mas depois se reúnem entre os 11, portanto, entre o seu colegiado íntimo, e diz assim: ide em todo o mundo e pregai o evangelho para toda criatura. Jesus deixa como missão para eles a iniciativa
de divulgação ostensiva do seu evangelho. Ora, o evangelho de Jesus não é uma coletânea de palavras ou de orientações discursivas. O evangelho de Jesus, antes de tudo, é um acervo de realizações vivas. E Jesus, sabendo disso, provoca a reflexão de continuidade de seu ministério através dos 11, que mais tarde se multiplicariam entre os 70, que mais tarde se multiplicaria entre Paulo de Tarso, abrindo os territórios para o cristianismo nascente e deixando a marca da bandeira evangélica em todos os rincões até então conhecidos daquela época. A proposta que Jesus faz, portanto, João, André, amigos e amigas, é de que o evangelho seja vivificado, que o evangelho seja materializado. Onde? Podemos perguntar. Nas nossas mãos. Não basta conhecermos as virtudes imperecíveis do evangelho de Jesus. É preciso concretizá-lo na força do exemplo e na força do bem realizado. Lembremos que pouco antes da traição, Jesus reúne os 12 na última ceia e vai afirmar: eu vos dei o exemplo para que vós também fazeis uns aos outros, quando do ato do lava-pés. Então Jesus, quando dá o exemplo do que ele antes naturalmente formaliza numa pedagogia teórica ou ainda pedagogia discursiva, ele reforça o conhecimento por ele distribuído através do exemplo feito, do exemplo realizado, do exemplo materializado. Essa é a proposta da autonomia redentora que Jesus traz à humanidade inteira. Reconhecer, sim, o sentimento, porque é preciso conhecer o evangelho para melhor senti-lo, mas, sobretudo, para que, ao o conhecermos e ao o sentirmos melhor, possamos, de alguma forma, talvez, concretizá-lo a partir de nós, a benefício dos outros. João Boreço, André Reis, amigos e amigas. Muito obrigado, Edgar. Verdade e luz. Faça o evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o evangelho no lar frequentemente. Verdade e luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. O nosso último quadro desse programa 41 de 2025, Diálogo à Luz do Espiritismo, onde nós utilizamos o livro Divaldo Franco Responde. Organizado por Cláudia Saegusa, nós estamos no volume 2. O capítulo que estamos estudando, Desigualdades Sociais, no item Desemprego. E foi feita essa pergunta para Divaldo Franco. Enquanto alguns conhecem o progresso financeiro, a estabilidade, outros vivem no desemprego ou no subemprego, no chamado bico. Diante da lei de causa e efeito, a pessoa está colhendo o que plantou em reencarnações anteriores, ou a criação de empregos também depende do governo? Divaldo Franco assim responde: vamos exemplificar lembrando um vulto da mitologia.
eu me recordo de Midas, o rei que ambicionou transformar em ouro tudo que tocasse e foi atendido pelos deuses. Mas, em pouco tempo, ele percebeu a tragédia da sua ambição, porque não podia mais se alimentar. Tudo que ele levava à boca virava ouro. Então, desesperado, ele quis retroceder e conseguiu. Naturalmente, na condição privilegiada, aqueles que detêm as fortunas, como as organizações poderosas, deveriam contribuir com a sociedade, auxiliando os governos com parcerias. Além disso, ao se tornarem governos, como tantas vezes acontece, deveriam pensar no cidadão, assumir sua responsabilidade social, porque são eleitos para servir e não para se servirem da posição na qual se encontram transitoriamente. Embora o problema não seja resolvido inteiramente dessa maneira, porque é um problema moral, pelo menos pode ser amenizado. Já aqueles que estão na situação oposta, muitas vezes em situações dolorosas vindas do passado, veem tudo o que fazem dar errado, por mais que se empenhem. Se nós lhes concedermos oportunidades, cumpriremos com o nosso dever, porque eles estarão resgatando suas dificuldades. Compete principalmente aos governos oferecer educação, salários dignos, saúde, recreação e todas as condições que promovem a criatura humana. No entanto, não podemos responsabilizar o governo por tudo. Afinal, o governo é constituído por cidadãos que ocupam provisoriamente cargos, que nem sempre são encargos bem orientados. Queridos amigos telespectadores, ouvintes da Web Rádio, André Reis, sua opinião sobre o tema? Não há uma resposta única e simples. Isso faz parte justamente do desenvolvimento do espírito, porque, na verdade, nós não possuímos nada, tudo é empréstimo divino, né? Nada é nosso, nada nos pertence, a não ser a nossa consciência, culpada ou livre. Há necessidade do governo dentro dessa resposta que o Divaldo, sim, há necessidade. Há necessidade do trabalhador fazer a sua parte? Também há necessidade do trabalhador fazer a sua parte. Está disposto ao trabalho. As minhas assistidas, de vez em quando eu pergunto, e aí, como é que está a escola pública? A escola pública está ruim? Elas falam, tá ruim. Eu falo, e os alunos? Vocês têm olhado o caderno dos seus filhos? Vocês têm reparado se estão estudando mesmo? O que eles estão fazendo na escola? Ou se só estão indo com o corpo e não com a mente? Então, há uma série de coisas que eu preciso do esforço, mas é um esforço realmente coletivo. Então, aquele que tem condições de empregar, que empregue. É um direito dele pegar todo o dinheiro dele e apostar na Bolsa de Valores? Sim, mas a Bolsa de Valores também dá emprego. Pode não dar que nós olhamos, mas também gera empregos. Então, o pagar dignamente, aquele que nos presta algum serviço, a nossa diarista. Então, há uma série de situações que não tem uma única e exclusiva resposta. Há uma conjuntura que precisa, né? Porque é aqueles que não têm condições de trabalho. Então, o Estado tem que auxiliar, tem que ajudar. Né? Tem criaturas que não têm condição. Tetraplégico, deficiências, especialidades que a criatura precisa. É necessário que a sociedade produza por ele. Isso faz parte do processo da caridade, do amor ao próximo. Então, respeitar o outro é quando eu contratá-lo, pagar regiamente, efetivamente o combinado, né? No prazo que eu concordei, que eu cumpri. Há uma conjuntura de todos, toda a sociedade. Os políticos, nós colocamos lá, nós somos responsáveis também por nosso voto. Só que raramente a gente lembra em quem vota. Às vezes lembra no presidente, mas vereador, no deputado, no senador, a gente já esquece. Então a gente transfere.
né? A responsabilidade é deles. Tá? Não, a responsabilidade é nossa, né? Dentro de todo esse conceito que todos nós temos que puxar para o mesmo caminho, pelo mesmo norte. Então, faz parte de um processo de desenvolvimento da nossa sociedade. A humanização do trabalho, a ganância ainda muito severa no nosso planeta, o vencer na vida ainda referente a quem tem poder, a quem tem dinheiro, a quem pode comprar ou mandar, né? Só que nós sabemos já, nós que trilhamos a doutrina espírita, sabemos já que não é isso, não é esse o caminho. A vida não cessa. A vida, se a gente pode dizer dessa forma, é uma só. Temos uma vida com vários capítulos na reencarnação e na espiritualidade. Há uma necessidade premente da gente entender os outros, as necessidades, e dentro daquilo aplicar sempre as leis divinas dentro de todas as situações que nós nos encontramos. Obrigado, André. Verdade e Luz. Queridos irmãos, estamos chegando ao final de mais um programa Verdade e Luz, o de número 41 de 2025. Eu quero agradecer, aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Convidamos os amigos presentes para as suas considerações finais. Edgar. Agradeço a oportunidade de estudo, de trabalho e reflexão. Agradeço ao João Boresco, que coordenou o estudo de hoje, ao André Reis e também ao nosso amigo Gilberto Silva. Especialmente a você que nos ouve e que nos assiste, desejando que possamos reencontrar-nos em outras oportunidades. Até muito breve. André. Também agradecido a todos os amigos, ouvintes e telespectadores. Muito obrigado pelo seu carinho. Obrigado a você, João, Edgar, ao Gilberto, e que nós possamos continuar trilhando esse caminho de estudos, de busca da melhoria de nós mesmos. Até um próximo programa. Que Deus nos abençoe a todos. Eu, de minha parte, eu quero também agradecer a todos, gratidão àqueles que estão conosco, nos assistindo, nos ouvindo, Gratidão por participar de mais uma edição do programa Verdade e Luz. E, aproveitando a oportunidade, convidar a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para os seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também do YouTube. Até lá! Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.